A paz do Senhor para todos vocês, estão me ouvindo? Aqui é o Pensador, melhor evangelista pensador. Um salve a todos. Amados, nós estamos hoje aqui para aprendermos a pensar um pouco, né? Um pouco mais. O ser humano tem que pensar. Ele pensa, ele não pode aceitar as coisas, tudo que vem, desde o sistema tudo, né? Ele tem que pensar, né? É como as leis criadas para proteger, né? Elas têm que ver se ela protege realmente o cidadão ou protege um tipo só de cidadão, um grupo de pessoas. Não pode ter preconceito, entende? Eu não posso ser um legislador, um criador de leis e criar leis que venham proteger o indivíduo e não proteger o outro, né? Tem que proteger todos, né? Eu não posso permitir que pessoas, por exemplo, façam piada com Deus Alá e façam piada com o Senhor Jesus Cristo, né? Então, o legislador, sendo eu o legislador, eu não posso permitir que a mídia deixe piadinha, desrespeito com a religião das pessoas, seja o hinduísmo, muçulmano, seja quem for, o cristianismo, né? O budismo. Eu não posso permitir, como legislador, que haja um desrespeito entre as religiões, né? Que as pessoas adoram o seu Deus, adoram a sua divindade, seguem o seu sistema religioso dentro de um padrão e ela defende aquilo. Eu não posso permitir, então, ter desigualdade, né? Não posso entre as pessoas. Eu não posso obrigar ninguém a ser cristão, obrigar ninguém a ser muçulmano, muito mesmo seguir o hinduísmo ou seguir mesmo ser um budista. Não posso. Mas eu posso criar leis, e é responsabilidade minha, que cada um respeite o seu espaço geográfico, né? Você pode falar dentro, até mesmo da internet, o que realmente pensa acerca da sua fé, mas nunca criticar literalmente a fé do outro. Está entendendo? A não ser que seja um debate entre as pessoas com respeito, né? Com respeito, né? Aí pode até acontecer, né? De perguntas, né? De entendimento, que é até bom para todo mundo crescer, né? Mas nunca uma palavra de ofensa. Da mesma forma, eu não posso permitir piadas raciais, né? Com o afrodescendente, com brancos, com povo de outra raça. Eu não posso permitir isso como legislador. Eu tenho que criar leis que venham respeitar todos, ambos venham a ser respeitados, né? Então hoje em dia não, hoje está uma baderna, né? Alguns países eles fazem piada com os afrodescendentes, outros países eles fazem piada com os brancos. E eu estou falando de país mesmo, é permitido na internet, por exemplo, hoje em dia, é permitido falar contra Jesus Cristo, mas não pode falar contra o Deus Alá, pode falar contra, fazer piadinha da pessoa da Igreja Católica, por exemplo, mas não pode fazer piada contra o candomblé, tá entendendo? O espiritismo, coisa parecida. Então já tem aí, então, os legisladores maiores que estão acima, que estão os donos das mídias sociais, os por detrás das mídias sociais, os legisladores criaram as leis que criaram as mídias sociais, né? Então, para você ter contato um com os outros, eles estão falhando nesse ponto, porque eles permitem um e deixam o outro. Não pode. Ele tem que ter igualdade para todos, amado. É assim que devemos entender e compreender. Amém? Isso é para se pensar, mas não é a pregação de hoje. A pregação de hoje fala de igualdade, mas sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três deuses, que são deuses como posição de governo, legisladores, os três legisladores, criadores das leis, né? E esses três criadores das leis, cada um tem uma função no corpo de Cristo, na igreja de Jesus Cristo. Seguindo a fé, como eu sou evangelista pensador, sou defensor, né, de Cristo, né? Eu sou defensor do Evangelho de Jesus Cristo, defensor da Palavra de Deus, da Bíblia.
Então, sigo a Jesus Cristo. Então, é interessante que as pessoas não entendem a legislação da Bíblia. E se ele meditar, ele vai ver que é a legislação mais perfeita que existe. E se as pessoas seguissem o exemplo dela, a humanidade era outra. A humanidade era outra, né? Então, vamos compreender um pouco da legislação, digo isso, dentro do Novo Testamento, né? Dentro do Velho Testamento tinha um porquê, tinha um motivo de Deus ser tão irado, tão bravo, né? E matar aparentemente inocentes, né? Que não eram inocentes. Um dia nós vamos falar sobre isso, não é hoje o assunto. Mas hoje eu quero falar que 3 legisladores, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus significa Elohim no hebraico, que Eli significa Deus só. Por isso Jesus falou, Eli, sabactano, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então, mas Elohim significa deuses, plural. Né? Por isso está na Bíblia, façamos homem a nossa imagem e nossa semelhança. Ele não falou a minha imagem, a minha semelhança. Ele disse, façamos nossa, plural. Quer dizer que ele não está só, está falando do Pai, Filho e Espírito Santo lá. Então, claro que cada um tem uma função. Então é um sistema, Deus, na verdade, é um sistema de governo constituído por 3 pessoas, num único sistema, Deus. E somente esses 3 que nós devemos adorar e servir e ter comunhão, mais ninguém. Então, claro que é loucura para a gente entender que é um só Deus, um só sistema de governo, gente. Tá bom? Quando você vê na Bíblia escrito, um só Deus, um só sistema de governo, né? Não tem o PFL, PMDB, o Partido dos Republicanos, o Partido Democrata, o sistema de governo. Não tem o PT, é um sistema de governo, né? Então, o Partido dos Trabalhadores, o PT, é um sistema de governo. E assim por diante. É um sistema de governo, né? Então, que existe, PL, Partido Liberal, e assim por diante. É um sistema de governo, né? Aí a pessoa tem que entender isso. Eu não estou aqui para falar de política em si. Então, a não ser da política divina, né? Então, embora o cristão tenha que fazer parte da política, a responsabilidade dele, como diz Martin Luther King, por parar dos cristãos, deixar para os outros, não querer se meter na política, que o mundo foi corrompido. Deixar, vamos orar e Deus vai resolver. Não, temos que agir, amém? Mas vamos voltar. Vamos entender, então, que dentro do sistema de governo de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é um sistema de governo, a palavra Deus, Elohim, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho é Jesus Cristo, né? Por isso que ele falou lá no Evangelho de João, eu vou para o Pai porque ele é maior do que eu. Quebrando aquelas doutrinas que ensinam que o Pai é o mesmo Jesus é o mesmo Pai, e que ele está louco, então, orando para ele mesmo. Eu vou para o Pai, vou para o Pai. O Pai não estava presente, que nem o apóstolo Paulo falou. Aqui está o Espírito Santo. Só que ele fala assim, Cristo tem que viver em você. Não quer dizer que a pessoa de Jesus tem que estar dentro de você, mas o conhecimento dele. Tanto que é comprovado quando ele diz, não que eu conheça, mas um dia eu vou conhecê-lo, vê-lo como ele é. A palavra que nós, no Novo Testamento você vê gnose, gnosco e epignosco. E a palavra epignosco é usada única, você vai vivê-la unicamente quando você vê Jesus Cristo. Mas epignosco quer dizer não só vê-lo, mas conviver com ele. Nós não convivemos com ele ainda. Nós vamos um dia conviver com ele. Ele usa epignoso lá em 1 Coríntios 13. Né? Eu estou usando o termo grego, que existe a palavra no Novo Testamento. Gnose, conhecimento. Gnosko, conhecimento. E epignoso, conhecimento, para o português. O entendimento. A transliteração portuguesa é a mesma. Mas no termo grego, não. No termo grego, gnose, que é a informação só. Gnosko, que é conhecer intimamente. Sentir plenamente, está entendendo? Dentro de si, a presença, o poder, ter um português mais conhecido, mais próximo à linguagem, seria uma percepção, que é um conhecimento com sensação. Né? É o gnóstico, que é o que o cristão tem no máximo nessa terra. E o epignóstico, né? Para conhecer ele realmente como ele é, convivendo com ele. Então, essas expressões idiomáticas grega, ela é apresentada no Novo Testamento. Lá em 1 Coríntios 13, fala de 2 delas, né?
Então, mas aí você vem em Efésios, né? Vai conhecer o amor de Cristo, Efésios 3, se não me engano, 18 alguma coisa, 13 alguma coisa, 3, 14 em diante diz. E vai conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. 2 vezes fala conhecer. Né? Vai conhecer, gnóstico, que excede todo entendimento, gnose, que é informação. Mas continuando então, nós devemos compreender a profundidade dessas 3 pessoas. Como é bom você aprender. É que nem a pessoa pensa que o Espírito Santo habita nele como pessoa diretamente. Não, é a unção dele. 1 João 2,27, é a unção dele. Não um Deus, o Espírito Santo para cada pessoa, pelo amor de Deus, gente. Está entendendo? Podemos ser idiota também. As loucuras de Deus é entendível, não é descompreensível, né? Vamos dizer assim, criei uma palavra agora, né? Falei uma besteira, mas tudo bem, uma bobeira. Mas é verdade, né? Não é algo que você não possa compreender, né? É algo que você talvez não aceite. Aí tudo bem. É loucura, né? Mas é simples quando Deus te revela. Então, quando fala que o Espírito Santo habita em você, ou Cristo habitar em você, é o conhecimento dele. E quando fala o Espírito Santo habita em você, o teu espírito, quando aceita Jesus Cristo, ele nasce de novo, a mesma matéria do Espírito Santo. Está entendendo? A mesma matéria literal que eu estou falando para você entender. O termo grego dá a entender literalmente isso. Não nem só sugere, ele revela isso, né? Ele dá literalmente a entender isso. Então, quando há um novo nascimento, você nasce com a mesma, você é herança, lembra? Tal? Quando você entende isso, a tua genética, a tua matéria, o camarada é feito de água e vira vinho, né? Vamos dizer. Mudou as moléculas da água, tudo foi transformada. Tá entendendo? É líquido, mas é diferente. O espírito humano, ele nasce de novo, ele se torna vinho. É um líquido, uma água simples se torna vinho. Ou uma água com pH 6, aí ela se transforma numa água com pH 10, né? Então limpa, totalmente limpa, sem bactérias, sem nada, sem metais pesados, sem nada. Uma água muito mais que potável, uma água mineral, tá entendendo? É como você pegar uma água potável e uma água mineral. A água potável, o pessoal diz na sociedade que é boa para beber, isso é mentira em parte, né? Porque a água, ela pode estar cheia de metais pesados. As águas de tratamento de rede de esgoto hoje, no Brasil, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Campo Grande também, é cheio de metais pesados. Em São Paulo é cheio de metais pesados. Tá entendendo? Então o tratamento tem que passar por um filtro que vai recolher esses metais pesados e purificar a água. Mesmo assim, a água não é mineral, porque faltam sais minerais. Tá entendendo? Então ela é boa para consumo, mas vai faltar sais minerais. Se você não introduzir sais minerais através de alguma outras coisas, algum tipo de alimentação, você vai sofrer desidratação mesmo tomando água. Um exemplo que eu te dou. Não é porque a água é potável em si mesmo que você pensa que está certo. Tem que ser como Deus fez, água mineral. Tá entendendo? Então, se você quer uma solução para água mineral aí, aprenda aí, ó. Se você que não tem água mineral, mas eu quero ter uma água mineral caseira porque eu não tenho dinheiro. Pega 20 litros, né? Um exemplo, eu te dou uma água mineral boa, né? Depois eu volto para a mensagem, mas vamos pensar e vamos aprender. Pega 20 litros de água filtrada, por favor, não da torneira em si, mas filtrada. Pega 20 litros de água filtrada, acrescente nela 5 gramas, para você ficar uma água filtrada. Uma água filtrada boa, equilibrada para você, tá? Você vai acrescentar, você vai acrescentar 7 gramas, vai ficar como um gosto de água de poço. 7 gramas de bicarbonato de sódio, 7 gramas de bicarbonato de sódio, 7 gramas de cloreto de magnésio e 7 gramas de sal rosa ou sal marinho, aquele sal em pedra, empedrada, ou aquele mesmo sal de churrasco com pedrinha. 7 gramas de cada. Você então fez uma água mineral caseira, da sua própria casa, mas igual à água de poço, que vai fazer muito bem para você. O pH vai ser entre 8 e 9, tá entendendo? Vai ser ótimo para a tua vida, no mínimo vai ser 7 pH dessa água. Então, ótimo para você, perfeito para você, tá bom? Agora, continuando então, a revelação de Deus na palavra dele. No livro, vamos entender então, nós entendemos algumas coisas agora. Agora vamos entender algo mais profundo, que não fazemos. Quando o Paulo diz assim, olha, um dia eu não sei qual escolher, eu ficar com vocês ou subir e estar com Cristo. Mas nem foi o que Cristo está dentro dele? Não entendi agora.
Porque ele está falando do conhecimento de Cristo vivendo nele, através da unção do Espírito Santo, em comunhão com o Deus Espírito Santo aqui na terra. E ele fala então separadamente que ele está com Cristo, morando com Cristo lá no céu. Quer dizer que Cristo não estava aqui, mas o Espírito Santo que representa Cristo, sim. Mas ele está falando agora da pessoa de Jesus Cristo, literalmente, separando. Então isso nos leva ao entendimento que existe uma separação também aí. Como Paulo mesmo, lá em Atos dos Apóstolos, você vê, o Espírito Santo me impediu, né? Falou comigo, me impediu que eu fosse tal, né? Não é apenas, lá está falando do Deus Espírito Santo, não a unção que te impediu dentro de você, mas o Espírito de Deus. E o que eu vou trazer o entendimento hoje para vocês, que a Bíblia ensina, ela é poderosa. Então não tem como a pessoa ir contra a palavra de Deus, ou melhor, traduzir de forma errada. Então o que disse tudo para vocês agora é verdade absoluta. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que as pessoas não tratam o Espírito Santo como devia ser tratado. Eles oram a Deus Pai, em nome de Jesus, até interessante. Mas não tem comunhão com o Espírito Santo, a qual Jesus Cristo deixou bem claro, lá no livro de João 14, está entendendo? Para você ter comunhão com Ele. Está entendendo? No Evangelho de João mostra muito isso. A responsabilidade do ser humano, João 17 também muito lindo, do ser humano ter comunhão com o Espírito Santo. É muito interessante. Lê lá depois João 14, 15, 16 e 17. Você vai entender a profundidade desses versículos. Leia 20 vezes cada um. Literalmente, eu falo sempre 20 vezes para entrar na mente. Mas peça, implore para o Espírito Santo. Fala, Deus, me revela. Senhor Espírito Santo. Deus Espírito Santo, me revela. Meu Senhor, me revela a tua palavra. Porque Ele é responsável. O que falta para a igreja é ter comunhão com o Espírito Santo. Nós tratamos o Espírito Santo como uma coisa. Tratamos o Espírito Santo como tratamos um objeto. Está entendendo? Tratamos o Espírito Santo de forma totalmente errada. E a falta de tratar de maneira correta é como você conhecer uma pessoa. O que acontece quando você conhece uma pessoa? Ela revela para você as fraquezas dela, as forças dela, você fica amigo dela, você vai ter o benefício da sua comunhão. E o benefício da comunhão com o Senhor Espírito Santo é tremenda. Eu não estou falando da unção dele que está dentro de você. Essa fez você nascer de novo, que está ligada a ele. Mas o privilégio de ser amigo dele. A palavra, meu próprio Espírito Santo, eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo. Né, a paracletologia, né, paracletos, né, a palavra grega colocada. Eu enviarei o Consolador. O Consolador, se não me engano está em João 14 e tal, mas o Consolador eu vou enviar. Esse Consolador, o Espírito Santo, vos guiará em toda a verdade. Paracletos significa amigo, advogado, companheiro. É para ser isso, é para ser um amigo. Ele não vai preste atenção, não é ele que pega com. É você que pega com. As pessoas não entendem, às vezes, a ação de Deus. Deus pega conforme você pega, ele pega com você. Está entendendo? Pega uma cadeira, uma mesa aí do teu lado. Pega a mesa para levantar. Mas não levanta, só levante de um lado. Ou uma cadeira, levante de um lado. Uma mesa. Levanta essa mesa de um lado. Eu estou levantando aqui uma. De um lado. Agora, quando você levanta ela, o Espírito de Deus pega do outro lado. Somente assim. Lembra aquela parte de Romanos 8, né? Se eu não me engano, 26, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, palavras não compreendidas, tal. Então, ele pega com. Se você pegar, ele pega. Mas não é ele que levanta, não é ele que ora, é você que ora. Então, muitas pessoas não têm sua vida transformada porque entendem os versículos da Bíblia de forma errada. E começa a seguir igrejas, religiões, e fica pregando o tempo todo para ele. Deus está vendo até onde você vai, Deus está provando tua fé para ver se você aguenta mesmo, se você é macho, né? Em outras palavras, né? Aí a pessoa fica cheia de orgulho. Deus está, eu sou tão importante para Deus que Ele está vendo quanto eu aguento. Isso é importante para Ele. A Bíblia fala que Ele morreu por você. Já pagou o preço por você. É tão importante que você é. Mas aí, você se achando especial, que Ele está te colocando os problemas para ver até onde você aguenta. Meu amigo, nós estamos no Novo Testamento, Nova Aliança. Cuidado. Está entendendo? Cuidado. Cuidado. Nem o livro de Jó, além porque está escrito no Velho Testamento, ele é mais velho que todos os outros livros.
E é uma história antes mesmo de Moisés. Está entendendo? Antes da lei mosaica. As pessoas não entendem. Ah, mas a tua palavra diz assim, lá no livro de Moisés, né? Livro de agora fugiu, de Jó. Eu estou falando do livro de Jó. No livro de Jó, o livro mais velho que tem na Bíblia. Embora está escrito depois, colocado, aliás, depois, a pessoa pensa que Deus vai fazer o que fez com... Até vi profecia, pessoas profetizando para os... Deus vai fazer, vai permitir o mal para você, Deus vai ver quanto aguenta, porque o diabo impediu. Mentira isso. Hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, não existe mais. Está entendendo? Não existe mais. Não tem como. Acabou. Está entendendo? Então, mesmo não pertencia à Aliança Velha. Não pertencia isso à Aliança Velha. Não fazia parte da Aliança Velha. Embora está no Velho Testamento, é uma linguagem de falar. Velho Testamento, Velha Aliança, mas não fazia parte. Isso foi antes de Moisés. Jó. Só que interessante, ele fala, Jó, a tua palavra, aí a pessoa pensa que ele leu o livro de Moisés. Não, quando diz a tua palavra, é o que Deus tinha dito para ele, para a família dele, para ele no passado. Está entendendo? Só as palavras que saem da sua boca, o termo hebraico. Então não era que estava escrito. Não tinha nada escrito na época de Jó. Então não, é um livro descritível, gente, não é normativo. O que é normativo? Que nem o livro de Eclesiastes. Algumas coisas são normativas no livro de Eclesiastes. Não é normativo aquilo que Deus estabelece como norma válida. Existe normativo do Velho Testamento que não vale hoje, existe normativo do Novo Testamento que também não vale hoje, ou melhor, só valeu para uma época, está entendendo? E não vale mais. E existe normativo, por exemplo, vou tentar resumir, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro descritível. A ação de Deus lá é normativa, mas a ação dos homens mais descreve uma situação. Não é uma norma para se seguir. E vem um monte de gente segue. Como se fosse verdade. Oh, meu Deus, dá dó. O povo é dureza, mano, para interpretação. Mas tudo bem, vamos continuar o raciocínio. Então, para nós encerrarmos aqui o assunto, vamos ler um versículo. Então, trate o Espírito Santo de Deus como Deus. E ele que veio, Jesus ressuscitou, foi ao Pai. Ele está do direito de Deus hoje. Ele pode vir em visão, revelação trazida como fosse talvez, para você entender uma TV, uma coisa, pelo Espírito Santo, né? Mas ele não vem aqui, eu vou sair lá do trono para ver o meu servo aparecer para o meu servo, tá entendendo? Ele apareceu em visão para o apóstolo Paulo, não quer dizer que literalmente ele veio, tá entendendo? Mas o Espírito Santo trouxe a imagem dele. E se veio literalmente, tudo bem também, não importa isso faz diferença para a fé, para a vida das pessoas, nem em termos de discussão. O importante é que ele está lá, a Bíblia fala, no Novo Testamento, ele está do lado de Deus, né? E permanece lá. Ele atua lá e governa lá, juntamente com Deus Pai. E o papel dele foi morrer, ressuscitar e trazer para a igreja a salvação. Que lindo e maravilhoso. E o amor do Deus Pai, que foi o segredo de tudo aí. O amor de Deus Pai, porque Deus amou o mundo, João 3,16, enviou Jesus. Então tem que ser respeitado e colocado no lugar dele, o Pai. Agora, o Espírito Santo nós esquecemos. Se você não tem um relacionamento com ele, ele não vai se revelar a você. Se você não tiver um relacionamento de amigo com ele, ele não vai se mostrar para você. E ele que tem a chave da Bíblia. Se você não implorar para ele te revelar a Bíblia, ele não vai te revelar. Se você não passar tempo com ele, ele não vai fazer nada. Você pode pedir para Deus Pai, você pode pedir para Jesus Cristo diretamente, e ele só vai se manifestar se você chamar ele. Ou melhor, ele vai criar uma situação para você ter comunhão. Deus Pai, eu quero te conhecer, eu quero conhecer o Senhor. Aí, a única resposta de Deus Pai vai ser essa. Você recebeu uma mensagem de um profeta dizendo assim, olha, você quer crescer em Deus Pai? O máximo vai acontecer isso com você, o máximo. Né? Pode ser que venha uma ideia, um download, uma percepção, um conhecimento, de novo, download, né? Bonito isso, né? Vai vir um download para você, um conhecimento, uma mente, dizendo isso. Ou um profeta, no máximo, vai chegar em você. Ou talvez um sonho também, não posso, né? Um profeta ou um sonho. No sonho aparece Jesus Cristo e fala para você assim, ou um anjo vem e fala, ó, você quer conhecer mesmo Deus Pai, Jesus, tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Ou um profeta vai chegar em você, se vindo num download, né, uma ideia. Eu acho que eu tenho que ter comunhão com o Espírito Santo para eu conhecer o Pai, conhecer Jesus, ou conhecer mais a Bíblia. Vem uma ideia, né? Uma percepção. Ou um profeta chega para você, quer conhecer, tem que passar tempo com o Espírito Santo. Como agora eu estou falando, representando a revelação da palavra de Deus como um profeta, ensinando a palavra de Deus, né? Então,
vamos entender e compreender agora um pouco, né? 1 Tessalonicenses, ou melhor, 2 Tessalonicenses 3:5. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Isso é importante você entender que desde o versículo 1 até o 5, do 2 Tessalonicenses 3, do 1 ao 5, ele fala Senhor, o Senhor está falando do Espírito Santo. Tá bom? Você aí que tem ideia que o Espírito Santo não é apenas um poder, é apenas uma unção, um poder, não. Nós recebemos a unção dele, nós recebemos o poder dele. Nosso Espírito nasce de novo. Nós temos então comunicação com ele, acesso direto. Amém? Ele habita no corpo da igreja. A Bíblia fala nunca que ele habita literalmente singular em alguma pessoa. Ele fala que ele habita no corpo da igreja. Cristo habita no corpo da igreja. O Espírito Santo habita, melhor dizendo, no corpo da igreja. A unção dele está dentro de mim. Você que é irmão em Cristo tem a unção dele. E nós temos comunicação com o outro. E nós temos comunicação com o Espírito Santo. Temos a mesma matéria que ele tem. E aí ele fala com você. Ele vai ter comunhão com você se você tiver comunhão com ele. Só que você tem que colocar no lugar dele ele. Ele é Senhor. Olha o que vamos, opa, calma. Por que eu tô? Tem gente que nesse momento está retrucando porque não aceita, só aceita Pai. Tem alguns que aceitam só o Pai. Outros aceitam o Pai e Jesus Cristo, mas não, e como filho ainda. Não é nem Deus. Não sei de onde tiraram isso. E outros aceitam só assim dessa forma, Deus Pai e Deus Filho, os dois como Deus. Uns aceitam Deus Pai, só Deus Pai, o outro aceita só o Filho como Filho, não Deus Pai, primeiro entre os irmãos só, e os outros, nunca, a boa parte não aceita o Espírito Santo como Deus. E o outro grupo de pessoas que está certo, mas não compreende, agora vai entender um pouco, aceita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só não sabe ter comunhão com eles, porque se sente mal falando. Porque o capeta joga isso, provavelmente, né? Se sente mal quando vai falar com Deus Pai, ou fala, Espírito Santo, me ajuda, ele fala, não, eu tenho que pedir para Deus Pai, não, eu tenho que pedir para Jesus, fica confuso com isso. Então eu estou tirando a tua confusão em nome de Jesus. Você pode orar ao Deus Pai? Claro que pode, deve. Está entendendo? Se deve se dobrar o teu joelho e falar, Deus Pai, tal, etc. Falar com Jesus pode, e você deve falar com Deus Pai. Comunhão. Deve ter comunhão com Jesus como teu irmão mais velho, como teu Senhor. E deve ter comunhão com o Espírito Santo. Sobretudo para te guiar, para te ajudar. Deve ser amigo dele. Teu tempo maior tem que ser gasto com o Espírito Santo, o que eu quero dizer. Não importa a tua oração, se você fala com o Pai, com Jesus, mas o importante de tudo é você falar com o Espírito Santo, ter comunhão com ele para o teu crescimento. Não diz que é o mais importante, é o importante de tudo. Por quê? Porque às vezes você fala com Deus Pai, você fala com Jesus Cristo, mas a tua vida não é mudada, transformada. Porque falta comunhão com o Espírito Santo. Porque ele que é o responsável de revelar o Pai e revelar o Filho para você. É o Espírito Santo. Ele que é o responsável de guiar você em toda a verdade. Não é eu que digo, é Jesus que falou, pô. Não é eu que estou falando, é aqui a carta do apóstolo Paulo que está falando. O Senhor conduza o Espírito de vocês, o coração íntimo de vocês, ao amor de Deus. Então aqui é um Senhor, presta atenção, está falando de um Senhor. Quem será ele, hein? O Senhor conduz o coração, vamos começar de novo. Quem será esse Senhor? O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus. Aqui está falando de Deus Pai. E a perseverança de Cristo. Aqui está falando de Jesus. Então não pode o Senhor ser Jesus, nem ser Deus Pai. Ele não ia falar de si mesmo. Você entende? Você entende? Lembrando para vocês, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando fala 3 em 1, é a mesma coisa quando ele faz a oração. Pai, eu acho que João 17, eu oro para que eles sejam um como eu sou um com o Senhor. Você entendeu? Isso pede unidade, mano. Não seja abestalhado, literal no termo. O que quer dizer? A pessoa, tem muito crente que é idiota na tradução da Bíblia. Aprendeu a ler, mas não aprendeu a traduzir texto. Só porque aprendeu a ler, acha que é o dom da verdade. Está entendendo? Aí ele chega e só porque ele sabe o código das letras, das palavras e das frases, ele não tem o código do texto, que é a arte de interpretação de texto. Aí ele acha que ele interpreta porque ele sabe que está escrito. Não é bem assim não. Tá? Não é bem assim não.
Então, quando você pega o texto, você tem que analisá-lo de maneira profunda. Primeiramente, o Espírito Santo é o dono da verdade. E se você não chamar ele em oração para revelar, e revelar pela tua força, pelo teu raciocínio lógico, já era. Como eu estava dizendo, se você revelar o texto pela tua lógica, pelo teu raciocínio, pela tua força própria, já era. Você não pode entender a Bíblia sem entender Deus. Então, o que eu estou dizendo para você é uma verdade absoluta. Pense comigo. Então, quando o texto diz Senhor aqui, literalmente é o Espírito Santo. Porque o Pai tem seu lugar, Jesus tem seu lugar. Agora, não seja como está dizendo, ignorante. Quando fala, Pai, eu oro para que seja um como nós somos um, é unidade, gente. Não quer dizer que Deus Pai é um e Jesus está dentro dele e o Espírito Santo está dentro dele. Os três estão dentro um de si do outro. Um homem com um ser, né, como anjo, tem três. Não, gente. Pô, para de ser ignorante. É só você ler, ver a Bíblia. À direita, Jesus está sentado à direita? Ah, entendi. Acabou. Está entendendo? Então, agora o Espírito Santo, ele está na terra. Quando Cristo ressuscitou, ele ficou aqui na terra e subiu às alturas e ficou aqui na terra. O Deus Espírito Santo. E ele é o nosso Senhor. Agora, como ele trabalha em tudo isso, a comunicação entre nós é tremenda. O tempo que ele usa, a maneira de trabalhar é tremenda, fantástica. A comunicação que ele tem é tremenda. Ele é Deus. Então, o que ele faz? Ele tem comunhão com cada um de nós. Então, quando você tiver essa comunhão com Deus Espírito Santo, ele pode ter uma comunhão com 10, 100, 1000, 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, 2 milhões, não tem... Pode ter comunhão com ele. Como ele faz, um dia vai nos revelar. Eu acredito nisso. Agora, no momento, não. Agora, o importante aí é a comunhão. Que você deve obrigação moral de ter. Ô, louco. Você tem obrigação moral de ter. Só ele pode revelar o Pai. Só ele pode revelar Jesus Cristo. E esse versículo fala que o Senhor conduza. O Senhor conduza, direcione, guie você, o coração de vocês, ao amor de Deus. A entender o amor de Deus, Deus amou o mundo. A entender esse amor. A perseverança de Cristo. Está entendendo? A perseverança de Cristo. O entendimento da perseverança. Por que ele sempre fala da perseverança de Cristo? Sobretudo na época que era muito perseguido. Cristo renunciou tudo. Está entendendo? A sua posição de Deus para virar homem. Renunciou o poder de ser como Deus para virar como fosse um cristão cheio do Espírito Santo na terra. Ele tinha autoridade de Deus, mas em poder era totalmente limitado. Está entendendo? A autoridade dele era de Deus, a qual nós recebemos, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, Efésios 2,6. Mas não temos essa divindade literal. Não sabemos, temos acesso a todas as coisas. E ele renunciou de tal forma que o que ele mais tinha medo, nunca teve medo na vida, mas no momento do Getsemane ele teve medo. Porque quando lavou os pés dos apóstolos, ele levou sobre si os pecados dos apóstolos. A única explicação que tem. Porque ele condenava o medo e de repente estava cheio de medo. Aí ele chegou e o Espírito Santo não veio consolar ele. Quem veio então quer dizer que o Espírito Santo não está mais lá com ele. Veio conversar com ele quem? Um anjo, uma categoria menor. Veio consolar ele. Está entendendo? Para você entender isso. Porque ele não habita em pecado, o Espírito de Deus. Não tem comunhão com quem está no pecado. Ele largou, então o anjo foi de maneira exterior, nem interior, conversar com ele. Tudo isso é entendimento, compreensão. São fatos bíblicos. Então, mas não importa, entendeu? O que é importante aí é que ele tomou sobre si os nossos pecados, se tornou homem, ficou fraco e arriscou. Ele não podia, mas ele era Deus, por isso que ele superou tudo. Ele era Deus, por isso que orava tanto. Não, gente. Se ele era Deus e orava tanto, imagina você como deve orar. Você deve olhar por outra parte a Bíblia, de outra forma. Deve ser um pensador. Aí você vê Jesus Cristo atuando, chegando lá, lavando os pés dos apóstolos. De repente você vê ele chorando, desesperado. O corpo, a saúde dele era tão boa que os poros dele se dilataram, saiu sangue. Só uma pessoa com uma saúde perfeita, coração perfeito, aguenta isso. E o anjo consolou. Ele está desesperado porque ele perdeu a presença do Espírito Santo.
É o que ele era, tanto que na cruz houve um murmúrio, né? Pai, por que me desamparaste? Aquele é o Jesus homem, com o nosso pecado. Tudo isso foi perseverança. Ele não se importou no sentido de o que estava sentindo. Ele não se entregou para aquilo que estava sentindo. Essa é a perseverança que fala o texto. De não se entregar para aquilo que você sente. Se Cristo chamou para algo, não se entrega. Lute contra. Se você caiu, pede perdão para Deus, te perdoa, levanta, tenta de novo, mas não se entregue para sensações, para a cobiça dos olhos, para a cobiça da carne, para aquilo que você ouve, para aquilo que você vê, nem para aquilo que você sente. Não se entregue. Amém? Essa é a perseverança. Então, é o Espírito de Deus que te guia nessa perseverança. É o Espírito Santo que te revela essa perseverança. É o Espírito Santo que te revela o amor de Deus. Por isso devemos ter comunhão. Amém? Espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouco. E aí um abraço do teu amigo pensador, o evangelista pensador. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. E até mais o próximo programa. Um abraço.